Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui tratar de um tema muito interessante, muito polêmico, que ainda vai mexer com muita coisa na estrutura do entendimento do judiciário. Em outro vídeo, não me lembro quando, mas eu tratei que hoje está sendo revisitada uma tese pelo STJ, que é uma tese que analisa a má-fé para que haja repetição em dobro do indébito. Vamos fazer um resumo rapidinho. Bom, o STJ já decidiu que para que haja repetição em dobro, ele decidiu isso em mais de 300 recursos especiais que ele julgou, tem que provar a má-fé. E eu dei o meu ponto de vista, no qual eu entendo que o entendimento do STJ está errado nessas 312, 313 decisões que ele proferiu. E, inclusive, dois ministros aí muito tops, pessoas aí que são pessoas antenadas no Código de Defesa do Consumidor, nos direitos do consumidor, a ministra Andrighi e o ministro Benjamin, eles falaram realmente que essa tese precisa ser revista, tendo em vista que a responsabilidade é objetiva, e se é objetiva não cabe analisar a má-fé, porque analisar a má-fé advém da análise da conduta, e analisar a conduta advém da culpa, e que, portanto, uma vez que é feita a cobrança indevida, a repetição tem que ser em dobro e ponto final, conforme previsto no artigo 42 do CDC. Bom, a partir daí a gente chega numa outra questão. Quando nós estamos entrando com uma revisão de parcela, porque as instituições financeiras estão ultrapassando o limite de 30%, para o caso aí que se aplica essa regra, isso via de regra se aplica para todos os servidores públicos civis, para os seletistas e para os aposentados e pensionistas do INSS, nós vemos que quando se pede o dano moral, o juiz afasta a condenação do dano moral, alegando que não poderia condenar o banco a pagar dano moral ao consumidor, porque o consumidor foi lá por conta própria contratar o crédito. E que, portanto, ele teria uma espécie de culpa naquele fato, porque ele conhece a sua renda e ele saberia o quanto de sua renda estaria comprometido. Bom, eu entendo que esse argumento ele não cola, tá? O judiciário maciçamente entende dessa forma, mas eu acho que o STJ, revisitando aquela tese da repetição em dobro e afastando a questão da culpa, ela nos dá mais força ainda para analisarmos esta outra questão sob o seguinte ponto de vista. Olha lá, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, ele nos fala que não é considerado vício por culpa exclusiva do consumidor. Culpa exclusiva do consumidor. Ou seja, para analisar a conduta do consumidor, você olha a responsabilidade subjetiva para ver se ele agiu com culpa. E a lei exige, no parágrafo 3º, inciso 2 do artigo 14, que essa culpa seja exclusiva. Já para analisar a responsabilidade do fornecedor, do prestador de serviço, a responsabilidade é objetiva, não se olha a culpa. Então, nesse caso, como nós estamos diante de um defeito na prestação de serviço, nós temos caracterizada a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, do fornecedor, da instituição financeira, e nós temos que não há culpa nenhuma do consumidor, porque não existe a modalidade culpa concorrente prevista na norma, apenas a culpa exclusiva, o que com certeza não se caracteriza na hipótese, tendo em vista que a responsabilidade por aferir o percentual da renda, ele advém de uma matemática que não é muito simples, porque ela precisa entender o conceito de remuneração disponível, e remuneração disponível não é o salário, não é o benefício, não é aí a remuneração alimentar que a pessoa recebe, ok? Então essa responsabilidade é da prestadora do serviço, da instituição financeira. Portanto, inaplicável a culpa, aplicável, portanto, um defeito na prestação de serviço, e o defeito na prestação de serviço ele deve ser indenizado nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Já dá para aplicar esse entendimento de forma imediata, mas o judiciário hoje não aceita ainda essa hipótese. Mas se fundamentar direitinho, você vai dar muito trabalho para o juiz conseguir derrubar a sua tese, tá joia? E se mesmo assim ele for contrário, você vai ter um grande fundamento para recorrer e o tribunal não vai poder deixar passar despercebido. E ainda, havendo alteração naquele outro julgado que eu falei lá atrás, na repetição, porque não cabe análise da responsabilidade subjetiva da instituição financeira, o argumento se fortalece ainda mais, e eu acho que essa reforma do STJ é uma tendência que vai acontecer em breve.
Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica.